Esse tema dá o que falar, Python ou Power BI, né? A gente fica nessa dúvida aí para construção de dashboards. Tem os que falam que Python, sem dúvida, é melhor, que Power BI não serve para nada, e que a gente faz tudo com Python. Sem dúvida, a gente faz tudo com Python. Mas será que existe um cenário que, se a gente tiver o Power BI nas nossas mãos ali para a gente poder usar, ele é melhor? Vamos pensar um pouquinho fora da caixa e entender o propósito ali voltado para dashboard, desenvolvimento com dashboards, tanto do Python quanto do Power BI, para saber se, quando você tiver esses dois na sua mão, que decisão você pode tomar. Me fala aqui embaixo o que já aconteceu com vocês, de que, olha, Juliana, nesse cenário aqui, eu vi que o Power BI estava lutando, estava penando para conseguir resolver meu problema, e eu fiz com Python, e ó, tinindo, está funcionando, tá uma maravilha. Ok, que os dois são ferramentas totalmente distintas, a gente já sabe. Um é uma linguagem de programação, que você tem total flexibilidade para fazer o que você quiser com ela. E o outro é uma ferramenta pronta de Self-Service BI, que facilita a vida de quem não tem background tecnológico. Pois é, Power BI ele facilitou a vida de muita gente que é analista de dados, mas não é de TI. Porque, se a gente for perceber, a gente acabou entrando em outros mundos aí. E a gente começa a ter uma noção melhor de negócios, da área de biologia, de saúde, enfim, de diversas áreas diferentes, a gente acaba tendo que atuar. E para isso, a gente precisa ter um vocabulário mínimo. Tanto quando a gente vai participar de algum projeto, seja freelancer, um projeto de mais longo prazo, enfim, seja qualquer tipo de projeto. A gente precisa primeiro passar por um período de adaptação e entender a rotina, por exemplo, do laboratório, entender a nomenclatura, qual é o processo, as etapas, blá, blá, certo? E aí, nessa brincadeira, quem já tem esse conhecimento analítico, mas não tem os conhecimentos técnicos de programação, utiliza o Power BI como seu aliado. E realmente, eu trabalho com Power BI, já trabalhei com Power BI, já tenho cursos de Power BI e eu acho ele muito interessante. Obviamente, Juliana, você trabalha com Python? Sim, eu também desenvolvo dashboards com Python. Mas cada um tem um cenário específico, né? Então, se a gente for pensar aí, não existe a bala de prata. Depende do que você tem na sua mão. Em termos de flexibilidade, a gente for pensar, a gente tem uma maior gama de recursos com Python, sim. Porque a gente consegue criar diversos tipos de plots diferentes, personalizar os nossos gráficos de maneiras diferentes, né? Mas o Power BI faz um bom trabalho quando a gente fala de personalização. Então, a gente tem diversos, quando a gente entra lá naquela abinha, né, de gráficos e tal, a gente consegue ver diversos tipos de plots distintos e vários certificados pela Microsoft. Então, isso facilita muito a vida. Quando a gente fala de integração, novamente, um é mais limitado do que o outro. Qual que é o trade-off aqui, né? Acho que você vai conseguir perceber. E ainda tem sim uma sacadinha lá no final que eu vou falar. Mas o trade-off aqui está muito relacionado ao seu esforço versus resultado. Então, se você quer botar um tempo, despender um tempo no desenvolvimento de um dashboard com Python, ou se você quer uma coisa mais imediata, mais pronta com o Power BI. Então, muitas vezes, é essa conta que você tem que fazer. Mas aí, vamos pensar uma coisa. Quando a gente fala de integração de dados, certo? Power BI tem integração com um bando de ferramentas diferentes. Vamos pensar aqui, tá? O Power BI, ele faz ali a integração com o banco de dados, você pode fazer via query diretamente, onde você vai puxar os dados, toda vez que você for atualizar os dados, ele puxa do banco de dados para ele, e aí te reflete lá o resultado, né, dos plots específicos. Mas isso acontece, até a última vez que eu tinha visto, ter mexido, apenas com o SQL Server, que é o banco de dados da própria Microsoft. Se a gente for tentar fazer isso com outros bancos de dados, como MySQL, por exemplo, ele vai importar os dados para dentro do projeto, para que você consiga, então, criar ali o seu dashboard. Meio chato isso, né? Que você começa a sobrecarregar ali um pouquinho o seu dash e você também tem uma limitação. Não lembro quantos gigas eram, 4 gigas, alguma coisa desse tipo, mas tinha uma limitação de armazenamento. E quanto mais você usa armazenamento no seu dash ou no seu relatório, vai prejudicar a performance do seu relatório lá na hora que você está mostrando para o seu cliente, tá certo? Mas em compensação, você tem já um monte de coisa pronta, né? Então, é o trade-off. Eu faço ou não faço? Com relação à visualização e outros recursos, ambos têm diversos tipos de funcionalidades diferentes associadas, né? Mas se a gente for pensar, poxa, quem ganha nessa briga? O Python, a gente tem uma série de libs disponíveis pra gente. Então, a gente for pensar, a gente tem Seaborn, Matplotlib, então a gente consegue criar coisas ali bastante
Bom, for maior nível de detalhamento, você usa o Matplotlib. Se for uma coisa mais rápida, estatística e alto nível, você usa o Seaborn, e por aí vai. Então, você tem ali uma série de recursos, né? Uma gama grande de recursos disponíveis à sua mão. O Power BI também tem, mas mais limitado. Performance. Muito bem. O Power BI foi criado de tal forma, alguns dizem que ele é meio lentinho, e realmente é um pouquinho, mas ele é muito bom no que ele faz, e foi desenvolvido especificamente para isso, né? Quando a gente pensa em um Dash desenvolvido com Python, ele pode ser super otimizado, tá? Mas ele vai depender de quem está codando, da pessoa que está codificando aquele carinha ali, para que ele possa ter uma performance melhor. E tem uma série de outras coisas relacionadas, né? De onde você está puxando, você vai ter que lidar com a parte de callbacks, você vai ter que lidar com a parte de integração dos dados com a sua base. Então, assim, você tem uma série de nuances, de configurações, de aspectos ali que você precisa estar lidando, que o Power BI abstrai tudo para você. Em termos de comunidade, que também é um dos fatores que a gente pensa ali em ferramentas e linguagem de programação, ambos têm comunidades interessantíssimas. A própria Microsoft ela tem todo o interesse do mundo em fornecer para você toda a informação que você precisa para você poder atuar como analista de dados utilizando o Power BI. A grande diferença que a gente vai pensar, poxa, peraí, mas se eu consigo fazer tudo com os dois, ele tem alguns prós e contras, como que eu escolho, né? Se você for perceber, no meu ver, e você me diz aí também o que você sente no seu dia a dia, tá? Se é desse jeito também, o Power BI está muito relacionado à facilidade, né? Então, a gente consegue criar, obviamente, tem uma leve curva de aprendizagem para você criar relatórios e dashs mais elaborados, mas ele tem a facilidade de implementação de um dash interativo que seus clientes vão poder estar consumindo em muito menor tempo, muito menos tempo do que desenvolver do zero um dashboard com Python. Em outra via, você tem que pagar por isso, certo? Nada é de graça nesse mundo e, obviamente, se você está usando o serviço, você vai pagar por ele, ou então você é o produto. Tem isso. E ok, Juliana, quanto que eu vou optar? Python ou Power BI? Vamos lá, vamos pensar que a gente está com um time de uma empresa pequena, em que a gente tem limitação de recursos, mas a gente tem muitos bons devs. Ok, a gente consegue começar a fazer coisas nos testes mais simples e a trabalhar com o Python nesse sentido. E você vai conseguindo galgar em paralelo ali, designando uma equipe ou uma pessoa específica para aquilo, para que você consiga fazer um dash mais elaborado. E ok, você chega em um ponto bom, não ótimo, porque o bom é inimigo do ótimo. Mas aí vamos pensar no outro cenário. Você está numa grande empresa, orçamento não é um big deal, e você tem o Power BI na sua mão. E você tem 300 outras coisas para fazer. Você tem muita coisa para se preocupar. Imagina que você é um engenheiro de dados e que você também tem ali o papel de fazer a análise da sua rede, da sua infraestrutura toda e verificar a otimização dos processos e fazer um dash para isso. Você vai gastar o seu tempo desenvolvendo? Não que você não seja capaz de fazer, você é. Mas você vai gastar o seu tempo com isso, sendo que você tem outras coisas que têm a prioridade mais alta? Provavelmente não. Então, na verdade, é uma balança. O que eu preciso fazer ali que vai me demandar mais tempo e vou ser recompensado? E, pô, peraí, se eu criar o Dash aqui, mas, pô, tem licença do Power BI, eu vou criar um Dash, vou gastar, só que eu tenho que tem isso e isso para fazer ainda, vamos facilitar a vida. Né? Então, na verdade, quando a gente pensa nas ferramentas, elas foram criadas para facilitar a nossa vida. Tanto que, a gente for pensar até na parte de DevOps, as ferramentas existentes, Terraform, entre outros, você faz isso com programação, gente. Você faz um pipeline de dados, você cria um ETL, são coisas diferentes, posso falar isso em outro vídeo, em Python, tudo em Python. Ou em outra linguagem, se você quiser. Mas por que existem ferramentas designadas para isso? Para facilitar o nosso dia a dia, porque a gente não tem só uma coisa para fazer. A gente tem 300 coisas para fazer. Então, ao meu ver, é o seguinte. Juliana, eu aprendo Power BI. Ah, Juliana, eu foco no Python. Depende do tempo que você tem. O Python, para você, você está aprendendo e você quer ali migrar para uma visão em que você consegue fazer projeto full a full. Beleza, faça. Mas aí você está de olho numa vaga que você sabe que Power BI é um requisito. Dá uma galgadinha ali, deixa o Python até a parte de tratamento de dados, carregamento, e aí a parte de visualização, criação de plots e tudo mais, você faz com Power BI.
Dá para tatear ali um pouquinho também com Python, com Matplotlib, por exemplo, tá? E uma outra coisa interessante é que o Power BI aceita scripts em Python, né? Então, se você tiver alguma particularidade, algum plot muito específico que você queira criar, você embeda. Puxa aquele scriptzinho em Python, coloca lá dentro e roda. Ah, Juliana, em ambiente de produção não é legal, não sei o quê. Me fala aqui embaixo o que já aconteceu com vocês. De que, olha, Juliana, nesse cenário aqui, eu vi que o Power BI estava lutando, estava penando para conseguir resolver meu problema. E eu fiz com Python e, ó, tinindo, tá funcionando, tá uma maravilha. Porque, gente, na verdade, que é aquela coisa, né? A gente não tem bala de prata. E o que a gente precisa é de algo que facilite a nossa vida e que faça o trabalho bem feito. Então, se a gente tem um monte de ferramenta à nossa disposição, por que não?